Olá pessoal de Passos, hoje eu quero apresentar para vocês uma das casas mais antigas do município. Aqui ó, ela foi erguida em 1892. Olha esses janelões. E essa porta então, de 4 metros de altura. Vamos falar com o pessoal aqui agora? Olá Daniel! Bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo bem. Dá licença pra gente? Vamos entrar. Uma alegria visitar uma das casas mais antigas do município e poder falar com você também, viu? Uma alegria pra gente também poder compartilhar um pouquinho dessa história. Podemos entrar? Claro, à vontade. Pessoal, a gente já depara aqui com os móveis antigos, a família preserva tudo. E aqui na foto está a dona Liquinha Silveira. Essa casa foi da família Silveira. E muita gente conhece a história da dona Liquinha Silveira. Já foi homenageada na Avenida Dona Liquinha Silveira. E o Daniel, ele é bisneto da dona Liquinha. Sim. E ele que vai contar um pouquinho pra gente da história da família aqui nesse casarão tão lindo. E eu percebi que vocês preservam a originalidade também do imóvel, tô certo? Sim, a gente faz o possível para preservar, né? Fazendo assim só algumas melhorias mesmo que são necessárias para a manutenção da casa de pé, porque é uma casa muito antiga, conforme você deve ter sido informado. 1892. 1892. Em média, 131 anos. 131 anos. Esse ano. Sim. Gente, pelo fato de ser construída em tijolos, ela é a mais antiga. Tem outros registros, mas não foram residências feitas com tijolos, né? Sim. Pelo que contam, a primeira construção foi a Santa Casa, depois da Santa Casa, essa casa. Agora, Daniel, o que é para você representar essa família hoje, a sensação sua de vir nessa casa aqui, saber que aqui, né, a sua família, seus avós, aqui tem toda essa história, memórias que são eternizadas. O que significa isso para você? Para mim, especialmente, né, que sou alguém assim que valorizo muito a ancestralidade, é um prazer ter como referência essa casa que a gente fala que é como o ninho da família Silveira, né? Todo mundo esteve aqui, todo mundo caminhou, engatinhou nesse chão, todo mundo conhece essa casa e ela traz história viva para nós. Essa é a vovó Liquinha, aquela lá em cima é a tia Guiomar, que é a filha dela, que ficou morando nessa casa. Entendi. Aqui o esposo da tia Guiomar, que é o Tineca, quando jovem, e ali a mãe do Tineca. Eu estou observando aqui um telefone antigo também, ó. Bem antigo. Aí. Interessante. Muito interessante. Ó, tem umas antiguidades. Ah! Nossa, posso mostrar aqui? Olha que lindo. Deixa eu te ajudar. Nossa, são peças antigas mesmo, hein? É, essas peças é da filha da vovó Liquinha, tia Guiomar, né? Ela que gostava muito de antiguidade, ela foi colecionando ao longo da vida. Tudo que ela via, ela dava um jeito de comprar. Olha aqui, essas xícaras, por exemplo, olha que lindo. Ah, aquelas lá são da vovó Liquinha. Esse jogo de porcelana. Ah, esse jogo de porcelana foi... Porcelana? Não, é louça, né? Louças. Porcelana. Porcelana. Foi da dona Liquinha? Esse foi. Gente, isso que é... Ele era completo, e Relíquia. depois distribuiu com as netas uma peça para cada um e essa parte ficou aqui. Nossa, uma relíquia. Isso é uma relíquia mesmo, viu? Muito lindo mesmo. Olha aqui. Tá falando que isso aqui é o mais valioso, que é da mãe dela, né? Aí a filha da vovó Liquinha que colecionava, a tia Guiomar. Que já faleceu também. Já faleceu também. Gente, é muito interessante aqui, viu? A gente vai caminhando aqui na casa. É muito alta, né? Eu tô percebendo, Daniel. Sim, olha aqui, ó. Mobílias de época. E a construção é preservada da forma como era. Tem essa caixa d'água, que é da época da casa também. Essa caixa d'água é da época da casa? É. Essa Que caixa, construiu? Sim, essa caixa é original da casa. Dessa caixa vinha a água da bomba da biquinha, que a gente chama, né? Que é uma área preservada que tem aqui no fundo. E daqui a água era destinada para as casas abaixo e para a Santa Casa de Passo também. Eu estou observando aqui, ó, esse objeto. O que é? É uma talha, né? Uma talha Antiga. de barro, para deixar a água mais fresca. Numa época que nem tinha geladeira.
38 litros. 38 litros que ela comporta? Sim. E a água fica geladinha? Fica fresquinha. Fresquinha? Não foi gelada não, fresquinha, né? Fica fresquinha. Você toma um golinho depois pra você experimentar. Vou experimentar também. Agora aqui você tem um armário de época que é muito difícil encontrar numa residência. Muito difícil. Daniel, por quê? É um armário de canto, né? É um armário de canto. É um armário pra você entrar dentro aqui e guardar o mantimento, ainda guarda as panelas, guarda as coisas assim, dessa forma. Gente, olha que impressionante. Esse é o original? Não, ele já foi também foi restaurado, mas é o mesmo modelo original da casa. Como eu falei, aqui Então, vocês já tiveram poucas adaptações? Algumas adaptações para melhoria. Por exemplo, aqui você pode ver o fogão de lenha, que é um fogão da época da casa, né? Claro que mudou, pôs o ladrilho, porque ele era de vermelhão, mas para não desmanchar o fogão, porque hoje em dia a gente não usa muito fogão de lenha mais, adaptou o fogão para gás, para manter o fogão de lenha da casa, porém com o uso mais prático que é o gás, né? É mesmo. Eu tô vendo aqui os tachos, né, de cobre. Sim. Olha aí, gente. Esses tachos também são bem antigos, né? São. Agora, me chamou a atenção também, Daniel, esses janelões, tanto as portas, por exemplo, tem 4 metros de altura em média uma porta dessa aqui? Sim. Essa não, mas a da frente sim. Da frente, da entrada principal? Nossa, é muito lindo. Daniel, olhando aqui... a gente comentou sobre as cores do imóvel, né? O amarelo, o azul. Já foi vermelho e branco. Já foi vermelho e branco. Já foi mostarda e vinho. Eu mesmo já lembro dessa casa de várias cores. E ela tem um porão? Não, ela tem assoalho, então tem um respirador embaixo, mas não chega a ser um porão que tem acesso nem nada, não. É impressionante que é uma casa construída, pessoal, em 1892 e não tem uma rachadura. Não tem. Lembra? 131 anos e a casa está intacta. Bom, quando as pessoas os mais antigos, meu avô contava que no canto da casa, os tijolos são de canto também. Os tijolos eram de canto. Existe alguns tijolos de canto para travar. Então o madeiramento dela é do assoalho, tudo intacto. E me conta um detalhe sobre as histórias aqui, né, da família Silveira. Sim. A gente sabe que a dona Liquinha Silveira era casada com o Cassiano Torquato, primo primeiro dela. Eram fazendeiros na época? Sim. É que a vovó Liquinha, minha bisavó, era casada com o primo primeiro dela, com Cassiano Torquato. E eles eram ruralistas, mexiam com roça, com essas coisas que até hoje na minha família, nós tradicionalmente ainda estamos nesse meio. E depois de um tempo teve um desarranjo, assim, por uma questão de baixa no preço do gado. E ele acabou perdendo a fazenda. E aí foi mudando para a cidade e tal. Até que ele foi melhorando de novo de vida, o marido, o primo dela, e comprou essa casa. Essa casa já existia. Ela já existia, né? Não foram eles que construíram essa casa, mas comprou essa casa. E passado um tempo, a vovó Liquinha ficou viúva. Ficou viúva com 36 anos. 36 anos, na época. 7 filhos. Foram 7 filhos? 7 filhos. Ele deixou a filha mais velha com 17 e o filho mais novo com meses, acho que 6 meses. E aí, depois desse fato, que eu acho que começa a escrever assim, a história pela qual a vovó Liquinha é conhecida na cidade, né? Ela ficou viúva muito nova, nunca se casou de novo. E ela criou os filhos dela sozinha. Ela foi se virando, né? Da forma como ela conseguia. E sempre preocupada em passar valores, né? Assim, e pelo jeito dela mesmo. Pelo que eu escuto a descrição dela, aqui na Penha, que não sei se até hoje, mas pelo menos na época era o maior bairro da cidade. Aqui na Penha ela é conhecida como a mãe do bairro da Penha, né? E nunca, pelo que eu estou contando da história dela, nunca por questões financeiras, né? Nunca foi pelo que ela teve, mas pela forma como ela vivia e pela forma como ela lidava e tratava com as pessoas, pela forma como ela pensava, né? Eu sei que ela tinha um lado social extremamente, muito política, né? Numa época em que política não era para mulheres e para uma mulher viúva, mesmo, hein? Né? Ela era uma mulher visionária à frente do tempo dela. Então ela tinha muita opinião
mas ela era extremamente caridosa, né? Extremamente caridosa, eu tenho essas informações também. Eu sei, eu ouvi relatos assim, do meu avô, das minhas tias, que já faleceram, que quando vinha, por exemplo, cigano, vinha para a cidade, ninguém queria, né? O cigano. Ela colhia aqui, deixava pegar água, que aqui tinha, é o lugar que tinha água aqui no fundo, né? Na reserva. E sempre trabalhando assim, contribuindo com as pessoas, né? Ela era de fato uma mulher diferente, assim, pelo que eu entendo, ela tinha um carisma muito grande. Então a casa dela, até pouco tempo atrás, seguiu o mesmo ritmo aqui, né? Porque os netos dela que ficaram aqui, eles seguem o mesmo ritmo, assim, uma casa que entra e sai gente o tempo todo, né? Não necessariamente só os donos da casa têm chave, né? Às vezes pessoas que frequentam muito a casa acabam tendo a família se reúne muito aqui também. Muito. Assim, as histórias que a gente ouve falar dela é que ela conquistou esse espaço, vamos falar assim, e essa história que ela deixou é pelo jeito dela de ser, né? Não por bens, não por ter, mas ela pelo ser. Pobre, né? Ela nunca teve bens, mas ela tinha muito nome, ela tinha muita opinião, e como ela era muito conhecida e muito, vamos falar assim, respeitada e querida aqui no bairro da Penha, acabava que ela era uma grande influenciadora dos moradores da Penha. E por esse fato dela ser uma grande influenciadora, ela acabava se tornando um cabo eleitoral. E ela gostava muito de política. Então, o pessoal da Penha acompanhava o voto dela. Né? Então, vinha perguntar para ela quem que ela apoiava para a Penha apoiar. Então, a Penha, como um bairro muito grande ou maior de Passos, tinha um peso enorme. Então, na casa dela, frequentava desde mendigo de rua, essas histórias que eu ouço, até os grandes fazendeiros, as pessoas que tinham importância e que tinham poder econômico. É uma pessoa muito influente na comunidade. Sim, sim. Com muita humildade. Sempre com humildade. Sempre com esses traços de humildade, muito simples, né? Muito. Uma história interessante que meu avô contou sobre ela é que tinha, às vezes, um mendigo que vinha aqui todos os dias e, às vezes, se descuidava, ele bebia o café no bico do bule, outra hora ele entrava sujo, né, sujando a roupa, sujando a casa, e ela não deixava limpar perto dele, para que ele não se sentisse humilhado, né? Que isso. E aí, às vezes os filhos questionavam ela, mamãe, mas todo dia essa pessoa vem aqui e te conta a mesma história. Aí diz que ela ficava tirando o terço, sentada tirando o terço. Ela também muito religiosa. Sempre muito religiosa. Enquanto as pessoas, assim, às vezes com problemas mentais, frequentavam a casa e tal, aí ela falava para eles assim que os ricos eram muito amigos dela, mas que os pobres era a necessidade dela. Então ela dizia para eles que não eram os pobres que precisavam dela, era ela que precisava deles. E que enquanto eles falavam a mesma história, ela tirava o terço e dava o ouvido para eles, né? Ouvia eles, que às vezes eles só precisavam de ser ouvidos. Então, essas são algumas das histórias que a gente ouve dela assim, que claro que dá muito orgulho para nós, né? Quem nos dera ser um pouquinho do que ela foi. Mas é muito gratificante saber que a gente vem de uma história tão bonita, né? De uma pessoa um grande legado como esse da dona Liquinha Silveira. Com certeza. E eu percebo que vocês, né, a família toda, vocês preservam não só o patrimônio físico dela aqui, que nós estamos observando aqui o imóvel, mas o principal que vocês carregam é a memória viva da dona Liquinha, né? Sim. Os valores que ela preservava. E a família é assim também, né? Isso é o mais importante. Eu vi que mais cedo eu cheguei por aqui, tinha uma bisneta dela por aqui, né? Ela já tem até tataranetos, né? Tataranetos. Sim, tem. Então, isso é um pouquinho da história assim, que ela deixou. E tem fatos curiosos dela, né? Tem até uma foto dela que retrata bem isso. Em algum momento da vida dela, ela fez uma promessa de nunca mais cortar o cabelo. E o cabelo dela tocava no chão e virava. Então, me falaram, eu tive conversando com pessoas sobre a dona Liquinha, comentaram comigo, ela tinha um cabelo muito grande que até os pés. Agora você está me dizendo que era uma promessa dela. E outro fato interessante, depois que ela ficou viúva, ela usou preto até morrer. Nunca mais ela tirou o luto. Então, isso era uma tradição dos povos mais antigos, né? Das pessoas. Quando falecia uma pessoa da família, usava o luto, a roupa preta, né? Durante muito tempo. Ela usou até a morte. Eu estou até arrepiado de você me contar isso. Mas a saia sempre preta. Ela usou a roupa de luto até a morte dela. Eu até fiquei emocionado com isso.
E hoje, para você ver na atualidade, como que as coisas são diferentes. Olha o respeito. Era outro respeito. Era né? outro respeito. Era né? outro conceito de família, era diferente. E se fôssemos voltar mais os tempos, os pais dela teriam outras grandes histórias também Com certeza. por trás. Você me contou algo que eu achei interessante compartilhar com o pessoal de casa aqui, é sobre a questão da biquinha d'água que tinha perto aqui. Você pode contar um pouco sobre isso para mim? Então, aqui, quando eles vieram para a cidade, eles compraram esse móvel, A dona casa, Biquinha e o esposo dela, né? Só lembrando, pessoal, que eles fizeram uma arquitetura na fachada do imóvel nas cores amarela e azul e tem alguns detalhes em branco, né? Sim, mas... Que é eclético, né? Sim, a casa já passou por muitas cores, né? Já passou por muitas? Cada vez que vai pintar, faz um plebiscitinho aqui para ver que cor fica bom. Minha tia sempre encabeça isso aí, a gente troca ideia e a gente vai experimentando cores, mas mantendo a casa. E quando comprou o imóvel, aqui tinha uma chácara, né? Era como uma fazendinha que futuramente, depois quando ela já era viúva, o meu avô, meus tios, eles negociavam aqui, tinha toringi aqui, chegaram a fazer até leilão aqui no fundo. Quantas histórias bonitas, hein? Olha. Sim. Então tinha muito negócio de gado feito aqui, tinha as 3 mangueiras, né? E as coisas aconteciam embaixo das mangueiras. E aí, no fundo dessa chácara, que hoje já virou cidade, né? Abriu rua, tem uma reserva que a gente chama de biquinha. E essa reserva, que sempre teve, né? Tem uma bica d'água bem profunda e a água hoje não, mas na época era uma água limpa, né? Que podia ser usada. Então, a princípio... Até as nascentes hoje já estão diferentes. Sim, a princípio aqui era chamado de casa seca, né? Porque não tinha água. O bairro não tinha. Não é hoje, como está tudo canalizado, não, né? É diferente. Naquele tempo era diferente. Não tinha nada por aqui, não tem. Não tinha nem residência por aqui, próximas aqui. Muito poucas, né? Que é na época dela era pouco. Meados final do século XIX. A Vovó Liquinha é de 1900, século XIX. Isso. Então, a princípio, tinha que buscar água carregada, né, na biquinha. Aí depois, eles programaram, puseram uma bomba lá e a bomba bombeava a água para essa caixa. Essa caixa conseguia manter aqui e mantinha a Santa Casa também. A Santa Casa. A Santa Casa foi uma das primeiras construções do município. De tijolo. Tem mais umas coisas interessantes sobre a Vovó Liquinha que pode falar um pouco sobre a personalidade dela. Dizem que aqui também na Penha foi uma das primeiras televisões que teve, foi na casa dela, né? Se não foi a primeira, televisão e telefone. Aqui no bairro da Penha? No bairro da Penha. Então, na residência da Dona Liquinha. Telefone e televisão. Então, era preto e branco na época. Com certeza. Não é? Então, do jeito que ela era... À frente do tempo tudo, e as pessoas curiosas, né? Com essa inovação, sair do rádio para televisão. Mas era muito visionário. Então, descia todo mundo para assistir televisão aqui, o pessoal do bairro, né? Descia para assistir. E meu avô conta, minha tia, que às vezes os filhos tinham que ficar de fora assistindo da janela, da porta, porque ela punha o povo para sentar para ver televisão. Ela fazia questão de deixar as pessoas assistir. Era dela, era dos outros. Gente, que coração. Sempre tinha uma pessoa para telefone. Sempre tinha uma pessoa para chamar os vizinhos, né? Todo mundo ligava. Servia de recado, chama né? fulano, chama ciclano. Eu fico e ela impressionado. emprestava para todo mundo que quisesse ligar, mas ela perguntava, não é para a polícia? Se for para a polícia, eu não empresto. Diz que ela emprestava o telefone para tudo, para qualquer menos necessidade. Pra polícia. Menos para dar parte, que eles falavam. Menos para dar parte. Não, que ela não podia emprestar o telefone para ninguém ir preso. E às vezes acontecia algum entreveiro aí para cima, na Penha e tal. Às vezes uma briga, a polícia levava. Aí vinha, às vezes, a esposa pedir para ela, Dona Liquinha, liga lá, pede para falar com eles. Aí ela ligava, diz que ela ligava lá e pedia na responsabilidade dela. Pode soltar que eu responsabilizo, que ele não vai fazer isso mais. Aí eles contam que lá da delegacia eles falavam para a Dona Liquinha, então a senhora pode esperar na janela, daqui a pouquinho ele está subindo aí. Aí soltava, passava aqui, ela via que tinha... Dava o sermão, tinha muita galinha aqui e não tinha luz na época. Não tinha essa iluminação como tem hoje na época também. Tudo mudou, né? Casa, uma luz só. E era só lamparina. E ela escutou mexendo com as galinhas. E foi, abriu a janela e falou, vem cá, eu quero ver sua cara. Não precisa ter medo não, que eu não vou fazer nada com você. Pode levar, mas eu quero ver sua cara, né? Ela não tinha medo, sabe?
É muito interessante a gente conhecer sobre essas ocupações na época dela, com o esposo, né? As atividades que eles faziam na época. O esposo dela, como você disse, era fazendeiro, lidava com gado, trabalhava na região aqui. E aí depois que ele morreu, os filhos dela que ficaram, né, os homens, as mulheres foram estudar para normalista e tal, e os homens eles foram trabalhar para outros fazendeiros, né? Meu avô foi ser ponteiro, foi ser tropeiro, viajava vendendo boi, ele mansar burro, né? Aí e eles foram fazer o que eles faziam, assim, o que eles sabiam fazer, mas foram fazer de funcionário, de empregado dos outros. E aí eles foram equilibrando, né? Sempre, porque é como eu estou falando, não por posses, mas por nome, por honestidade, eles foram ganhando o espaço deles, né? E aí foi assim. Daniel, e como é que você define hoje a importância de preservar essa identidade cultural, imóvel, que a sua bisavó morou, assim como os seus familiares aqui? Como é que você define essa importância? Eu fico muito honrado, né? Mas essa casa, para mim, ela é simbólica, né? Ela é emblemática, porque muito mais do que uma casa, uma morada, uma construção, ela é o símbolo de uma história, de um legado, de um aprendizado. E como a gente tem essa casa aqui, que eu falei que assim, em algum momento essa casa foi de todo mundo, né? Ela ficou, no final ficou com a irmã do meu avô, mas teve um momento que foi de todos os filhos. Então, mesmo eu, que não tem nada aqui nessa casa, eu me sinto bem, me sinto em casa, é uma referência para mim, né? E para todo mundo. E não a casa só, mas o legado que essa casa representa, essa união, é uma coisa assim que é engraçado. Para as pessoas que vão assistir e que conhecem a família Silveira, né? Família Silveira. Família Silveira. Então aí vê o anel de ferradura, pergunta, esse anel? Anel de família, né? E aí meus amigos falam, Daniel, todo mundo é seu primo? Todo mundo é meu primo. A família é muito grande, né? A família é muito grande, e além de ser grande, porque existe muita família grande, é a união, né? É a consideração. Vocês são muito unidos. Somos muito unidos, assim. Tanto netos, bisnetos, como... Convive primo terceiro, como se fosse primo primeiro. Né? Você se reúne em algumas datas, toda essa família junta? Ó, sempre que pode a gente... É mesmo? Ou vai pra fazenda, deixamos primo tudo, né? É muita gente. Ou vai pra praia e vai de ônibus pra praia. E sempre lembra da Dona Liquinha. Sempre, né? Sempre tem as histórias dela em pauta. Então a casa em si, nós sabemos que é uma construção, né? Hoje ela está aqui, amanhã por uma catástrofe ela pode não estar. Sim, mas a memória, a história... bem material, mas ela simboliza para a gente, é o legado mesmo daqueles que vieram antes, né? E quem somos nós se não honramos os nossos ancestrais? Exato. E para mim é motivo de muito Esse é o motivo que a gente está aqui também, para honrar também o nome da Dona Liquinha. E levar mais para frente ainda. E levar mais para frente, tornar essa informação aqui acessível para as pessoas de Passos, para o canal Rio Grande aqui. Eu sei que é muito relevante essa informação. Nós sempre observamos aí pelas mídias, quando se pronuncia o nome da Dona Liquinha Silveira, as pessoas gostam muito de saber da vida dela. E ela tem uma imagem assim... a imagem física dela mesmo no mínimo enigmática, assim. Ela tem um carisma, você pode passar, olhar a foto dela assim, às vezes você pode achar bonita, interessante ou meio estranha, mas ninguém passa batida. Ela tem um magnetismo, ainda depois de não estar presente aqui, ela se faz muito presente. Ela com certeza é uma das pessoas que fez com que Passos se tornasse essa grande cidade, né? E está crescendo cada vez mais. E daqui para frente, o que você espera, Daniel? Com a família, com seus familiares? Bom, eu falando por mim, eu acho assim que família é a base de tudo, né? Graças a Deus também tem muitos primos como eu, né? Que somos, vamos falar assim, a nova geração, que se recusa a se separar e cada um seguir seu caminho, né? Nós estamos sempre tentando estreitar os laços e tentar manter, que eu acho que isso é o que a gente traz no nosso DNA, né? Não dá para ser diferente, é o que nós aprendemos e essas são as histórias que ainda que não são mais contadas verbalmente, nós trazemos no nosso inconsciente, no nosso DNA, no nosso aprendizado, na nossa ancestralidade, essa forma de viver, né? Se a gente acreditar, para quem acredita que existem muitas vidas e que muitas vidas existiram, eu acredito que nessa família nós tivemos uma felicidade de vir junto por afinidade. Porque é um prazer estar junto com a família. Você tem algum ditado popular ou
que você carrega consigo no dia a dia, ou mensagem específica? Baseado em tudo isso que a gente conversou hoje, né? Uma reflexão eu acho que não existe futuro sem olhar para o passado, né? A gente não vai a lugar nenhum se a gente não conhece as nossas raízes e, acima de tudo, se a gente não aceita a história como foi e não entende que é de lá que nós viemos, né? Que a gente vai andar para frente quando a gente se reconcilia com tudo que passou, que a nossa força vem da nossa ancestralidade. Eu Parabéns, muito nisso. Muito grato por ouvir sábias palavras. E só para a gente concluir aqui, na residência hoje moram quatro netos. Quatro netos. Sim. Todos os filhos dela foram falecidos já. Acho que a última faleceu morreu todos 2 anos atrás. Mais ou menos. Há uns 2 anos atrás morreu a última. E aí ficaram os netos, né? E aí aqui nessa casa moram 4 netos. Na nossa querida Avenida Brasil? Avenida Brasil. Eu carrego o nome do país, 258. A gente gostaria muito de agradecer você pelo carinho, pela atenção de nos receber aqui na residência da família Silveira. Agora, falando um pouco sobre você para os nossos internautas, né? Nós comunicamos que era o bisneto da dona Liquinha Silveira, mas falando sobre você, seu profissional, conta um pouco para a gente. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de poder dividir com mais pessoas essa história da minha família, né? Da minha ancestralidade. E eu sou isso. Eu sou a continuidade da vida dos meus ancestrais, né? Eu sou Daniel Silveira Lopes, filho de Maria Aparecida Silveira Lopes e Francisco Lopes, né? Sou neto dos meus avós, bisneto dos meus bisavós e tento trazer comigo tudo isso que eles trouxeram. Mais uma vez lembrando, levando adiante aquilo que é bom e curando aquilo que foi dor no meu sistema. Então eu sou artista plástico, sou terapeuta xamânico, trabalho com movimentos sistêmicos, constelações familiares, mapeamento ancestral sistêmico e também com reiki e outras terapias integrativas, né? Terapias maravilhosas. Sim. A gente pode anunciar aqui, se você permitir, é claro, onde você faz atendimento, pode falar aqui no vídeo também? Claro, permite a gente falar? Sim. Aqui em Passos eu atendo no Espaço Revigora, que fica na Rua da Imprensa, número 44. E este trabalho que eu faço é que me dá clareza para eu poder falar com propriedade da importância da ancestralidade, né? E o pessoal pode seguir também as suas redes sociais, né, Daniel? Com certeza. Qual que é o endereço? Instagram é @Daniel Silveira Lopes. @Daniel Silveira Lopes. Lopes com S no final, né? Com S no final. Lopes. Ah, tá certo. Segue lá, pessoal, fale com ele. Daniel, minha gratidão, viu? Por me receber tão bem, viu? Que você brilhe cada vez mais. E parabéns, viu? É tão bom ouvir um bisneto falando com tanta propriedade da dona Liquinha Silveira. Muito orgulho, né? Muito orgulho. Muita gratidão por ela deixar uma história tão linda, tão fascinante para Passos, né? Por todos aqueles que abriram os nossos caminhos para que a gente estivesse aqui, né? Exatamente. Através da dona Liquinha e outros grandes nomes foram possíveis hoje, você, né? Foi possível a gente estarmos aqui vivendo uma vida digna, porque no passado pessoas importantes fizeram história. E que os nossos jovens e crianças se interessem mais também pelas histórias da árvore genealógica da família, né? Que é a própria Vamos história estudar deles, um pouco mais que a própria história, né? Conhecer a sua ancestralidade. Tem jovens que nem sabem, às vezes, quem eram os seus avós, quais eram as ocupações, as atividades que seus avós praticavam na época. Com certeza terão dificuldade de saber quem são, aonde estão e para onde estão indo. Então fica a nossa dica, você que é jovem e está assistindo o vídeo, busque mais informações dos seus ancestrais, conheça quem eles eram na época, o que eles fizeram na região, na cidade onde moravam. Eu tenho certeza que a gente vai sair melhor do que a gente começou a saber da história deles. A gente vai aprimorar, vai aprender muito mais e enriquecer muito mais a nossa vida, com certeza. Daniel, mais uma vez, muito obrigado, então. Viu? Bom final de semana, viu? Para você e aos nossos queridos seguidores do canal Rio Grande. Muito obrigado. Compartilhe o vídeo, curte, deixe seu comentário. Em outra oportunidade eu volto com o Daniel para contar mais histórias para vocês. Com certeza.